do primeiro ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Ainda continuamos nesse período de recesso escolar devido a essa grande crise que nós estamos passando, nosso estado, nosso país está passando, o planeta está passando. Então nós utilizamos desses meios, através de vídeos, para que vocês compreendam melhor, entendam melhor os conteúdos que nós estamos trabalhando ao longo desse ano. Então vamos lá. Vocês assistiram o primeiro vídeo desse conteúdo, que é o conteúdo chamado de Grécia Antiga, a grande civilização grega. Esse conteúdo que está disponível lá no YouTube, e vocês podem acompanhar a primeira parte desse conteúdo. Lá nós destacamos o período pré-homérico e o período homérico, no qual é marcado pelo domínio da civilização creto-micênica. A gente falou também sobre a lenda de Minotauro, destacamos a Grande Guerra, conhecida como Guerra de Troia, e agora a gente vai dar continuidade destacando mais um período da história grega, que é o período arcaico, o período que vai do ano de 800 a.C. até 500 a.C. Vamos destacar vários pontos referentes a essa fase da história da Grécia. Pois vamos lá. O primeiro ponto que a gente deve abordar com relação ao período arcaico é o surgimento das cidades-estado, a chamada polis, a polis grega. O que é a polis grega? É uma cidade independente que tem o seu próprio governo, tem a sua própria forma de organização social, organização econômica, que é marcado pela uma própria organização, pela uma própria forma de viver. Diferente de um país no qual tem um governante, e esse governante tem o poder sobre diversas cidades. A cidade-estado não, a cidade-estado tem o seu próprio sistema de governo, as suas próprias leis, a sua própria organização. Né? Então, esse período arcaico é marcado pelo surgimento dessas polis gregas. As duas grandes polis gregas, ou seja, as duas grandes cidades-estado da Grécia, eram Esparta e Atenas. Eram várias cidades-estados, mas as que mais se sobressaíram foram essas duas, Esparta e Atenas. Então já vou começar trazendo para vocês as características dessas duas grandes cidades. Eu vou abordar primeiramente a história, os aspectos ligados a Esparta. Pois vamos lá, Esparta. O que a gente pode lembrar dessa cidade-estado, uma cidade-estado muito famosa na antiguidade, até hoje se escuta falar, não é? Por exemplo, até hoje é comum o termo educação espartana. O que significa educação espartana? Significa que é uma educação mais rigorosa, uma educação mais firme, não é? Porque os espartanos eles tinham como característica o militarismo, que sempre se destacaram como grandes guerreiros, grandes militares. Então eles tinham uma educação muito regrada, uma educação forte, né, no qual se tem ainda essa expressão até hoje, educação espartana, como se fosse algo duro, algo bastante firme. Né? Então os espartanos tinham essa característica. Sim, sobre os espartanos, como eu já havia falado, eles se destacaram principalmente nas guerras, eles eram extremamente qualificados nas batalhas, nas guerras lá no período arcaico. Preparavam desde cedo já os seus homens para a batalha, inclusive as crianças já eram tiradas do seio da mãe aos 7 anos de idade. Os homens, os rapazes já eram tirados, crianças, né? Já eram tirados da mãe aos 7 anos para receber um treinamento, receber uma preparação para ele se dedicar à guerra. Então eles focavam realmente muito nisso, muito nessa questão das guerras. O território no qual Esparta se localizava não era uma região muito boa para a agricultura. Pelo contrário, era uma região que tinha poucas planícies e eles não se destacavam nessa parte da agricultura. Então, se eles não tinham terras boas, se eles não tinham como característica a agricultura, eles partiam para a expansão territorial. E para Esparta expandir o seu território, eles tinham que invadir outros povos ali próximos. Então os espartanos, para isso,
prepararam um exército até certo ponto numeroso para conquistar mais território, já que eles não tinham terras adequadas para o plantio, para a agricultura. Ainda sobre Esparta, eu destaco para vocês a sociedade espartana. Como a sociedade se organizava? Havia uma sociedade igualitária ou uma sociedade desigual? Claro que ao longo da história da humanidade, raríssimas foram as vezes em que se tinha uma sociedade igualitária. Logo, a sociedade de Esparta era desigual. Haviam aqueles que tinham a posse da terra e aqueles que não tinham nada, ou que não tinham principalmente propriedade privada. Pois vamos lá como era dividida essa sociedade espartana. Havia os Esparciatas. Esses Esparciatas, eles tinham terras, eram ligados ao militarismo, comandavam o exército e eram a classe dominante. Então os Esparciatas era a classe que dominava lá em Esparta. Depois dos Esparciatas vinham os Periecos. Os Periecos eram comerciantes, artesãos, ficavam numa escala mais abaixo do que os Esparciatas. Eles eram um pouco mais dependentes, ou seja, eles eram subjugados pelos Esparciatas. E na base dessa pirâmide social vem os Ilotas. Esses Ilotas, eles eram escravos, geralmente escravos, né? Não participavam da vida política da cidade e eram os que mais sofriam nessa cidade-estado chamada Esparta. Então, observamos esses três grupos sociais que estiveram presentes na história de Esparta. Portanto, os Esparciatas, Periecos e Ilotas. Como eu estava falando antes, o que caracteriza essa cidade-estado chamada de Esparta é o militarismo. Como eu falei agora há pouco, as crianças já recebiam um treinamento desde novo para se adequar às táticas de guerras. Como eu já falei, as crianças eram tiradas do domínio dos pais logo aos 7 anos de idade. Essa criança passava por diversas situações no qual ela era colocada frente a animais gigantes, colocava-se ele para lutar com pessoas já adultas, etc. Era um sofrimento só, e se ele resistisse a tudo isso, ele estava preparado para a guerra. Uma característica bem particular, né? E é bom ressaltar que essa criança, aos 7 anos, ela passava por um conselho. Um conselho que era um grupo de homens, soldados, militares, que era chamado de Conselho de Éforos. O Conselho de Éforos, ele fazia a seguinte ação. Ele, ao ver a criança, logo após ser retirada do domínio dos pais, essa criança passava por uma análise, por uma avaliação física. Se ela estivesse em plenas condições físicas, se ela não tivesse nenhum problema, nenhuma anormalidade, ela estaria preparada para o combate, preparada para a guerra. Elas passavam por esse tipo de situação, né, no qual o conselho decidia se ela teria condições para a guerra ou não. Um detalhe para vocês. Se essa criança não tivesse condições físicas adequadas para a guerra, o que aconteceria com essa criança? Ela seria morta ali mesmo, no Conselho de Éforos, ela seria morta, jogada aos lobos, etc. É uma coisa bastante terrível aos olhos de hoje, mas que lá na Grécia, lá em Esparta, era bastante comum esse tipo de situação. Viu? Inclusive, o trecho do filme 300, logo no início, mostra essa cena, e vocês podem acompanhar aqui. Quando o menino nasceu, como todos os espartanos, ele foi examinado. Se ele fosse pequeno, fraco, doente ou deformado, ele seria descartado. A
Assim que pôde suportar, ele foi batizado no fogo do combate. Foi ensinado a nunca recuar, a nunca se render. Ensinado que morrer em serviço num campo de batalha por Esparta era a maior glória que ele poderia alcançar em sua vida. Aos 7 anos, como era de costume em Esparta, o menino foi retirado de sua mãe e levado para viver num mundo de violência. Construído pelos 300 anos da sociedade guerreira de Esparta, para criar os mais fortes soldados que o mundo já conheceu, o Agogê, como é chamado, força o menino a lutar, a passar fome, a roubar e, se necessário, a matar. Com bastão e chicote, ele foi punido e ensinado a não demonstrar dor nem piedade. Era constantemente testado, jogado na selva, deixado para medir sua determinação e astúcia contra a fúria da natureza. Esta foi sua iniciação. Esta experiência para ele era o retorno para o seu povo como um guerreiro espartano. Ou não. E com relação às meninas, lá na Esparta, como era o trato com as meninas? Se com os meninos era essa preocupação em torná-los membros do exército espartano, com as meninas havia outra preocupação. Era preparar essas meninas para ter filhos. A grande função das mulheres, segundo os espartanos, era ter filhos, era procriar para que tivesse mais soldados, que o número de soldados aumentasse constantemente. Então essa mulher, essa criança, essa menina, já recebia um treinamento, já havia uma preparação, inclusive preparação física dessas meninas, desde nova, desde criança ainda, para que ela tivesse um corpo perfeito e assim condições adequadas para ter filhos, já com a idade bem reduzida. Então as meninas eram bastante respeitadas. As mulheres de Esparta, inclusive, uma característica bem particular da Grécia, que as várias cidades e estados da Grécia Antiga, nenhuma tratava as mulheres tão bem quanto Esparta tratava. Esparta via a mulher como algo divino, algo que realmente contribuiria para o sucesso daquela cidade-estado. Então, as mulheres eram preparadas para ter filhos e os meninos preparados para guerrear, já que Esparta era ligado totalmente ao militarismo. Vamos para outro ponto, as instituições. Como se organizava Esparta? Como Esparta se organizava? Como era a organização do seu governo? Isso que a gente vai abordar a partir de agora. Primeiro, havia um órgão chamado Ápela. Esse órgão chamado de Ápela, ele era constituído por cidadãos com mais de 30 anos de idade. Homens, claro, né? Então esses cidadãos cuidavam de diversos assuntos, cuidavam de resolver os problemas do governo. Tinha a Ápela e tinha também a Gerúsia. A Gerúsia era composta de 28 cidadãos com mais de 60 anos de idade. Havia essa Gerúsia também. Havia também a diarquia com 2 reis, no qual um rei era destinado para o combate, para preparar o exército para a guerra, e o outro rei era preparado para governar no período em que Esparta estivesse guerreando. Então havia essa diarquia. Diarquia vem da palavra duas, né? Eram essas as formas, as instituições que organizavam o governo em Esparta. Falamos de Esparta, uma grande cidade-estado grega. Agora nós vamos dar continuidade com outra grande cidade-estado grega, que é Atenas.
Se Esparta se destacava pelas guerras, pelo militarismo, Atenas se destaca pela democracia, se destaca pela filosofia, pelo surgimento do teatro, diversas culturas que até hoje estão no nosso meio, que são de origem ateniense. Então vamos lá compreender sobre Atenas, a outra grande cidade-estado grega. Atenas, fundada pelos Jônios, um dos povos que ocupou a Grécia, tem como característica principal a parte filosófica, a parte da democracia. Cabe ressaltar um detalhe que eu não falei lá no início da aula com relação aos espartanos. Os espartanos foram fundados pelos dórios. Os dórios eram povos que viviam já de guerra desde períodos anteriores. Então, os espartanos herdaram essa característica. Então, os atenienses têm como herança, como fundadores, os jônios, um dos 4 povos que estiveram presentes na Grécia. Pois vamos lá, Atenas. Vou destacar a sociedade ateniense. Como era organizada a sociedade ateniense? Mais uma vez, uma sociedade desigual, uma sociedade no qual tinha pessoas que dominavam e pessoas que eram dominadas. O grupo dominante de Atenas eram os eupátridas. Os eupátridas eram os ricos, era a elite de Atenas. Cidadãos, homens com 18 anos ou mais, maiores de 18 anos, é claro. Eles tinham terras, eles tinham acesso aos cargos, os cargos do governo ateniense, eles eram a classe dominante. Esses eupátridas, os eupátridas, famosos eupátridas. Depois dos eupátridas vem os georgóis. Georgóis era o povão, pequenos agricultores, não tinham acesso à terra, era um grupo social um pouco mais subjugado. Depois dos georgóis vem os demiurgos. Os demiurgos eram comerciantes, artesãos, pessoas também que trabalhavam no pesado. Depois dos demiurgos tinham os estrangeiros e, por último, os escravos. Esses 2 últimos eram os mais massacrados. Estrangeiros, livres, mas não tinham nenhum direito. E os escravos, que eram escravos apreendidos por dívida ou por guerra. Geralmente, os atenienses, ao fazer uma guerra, é bom ressaltar que os atenienses, apesar de ser mais característico deles a parte cultural, a parte filosófica, a parte ligada à sua cultura em si, mas eles também tinham um exército muito forte, guerreavam muito bem também os atenienses, viu? Então, ao invadir território inimigo, aquelas pessoas que estavam ali eram presas e trazidas como escravos, viu? Então, assim, desses grupos sociais que eu citei para vocês, eupátridas, georgóis, demiurgos, estrangeiros e os escravos, os eupátridas eram os considerados cidadãos, os cidadãos atenienses. Ou seja, uma pequena parcela da sociedade eram considerados cidadãos. A maioria eram excluídos desse processo. Devido a essa desigualdade social que a gente observa, no qual um grupo domina e 4 praticamente obedecem às ordens dos eupátridas, surge uma luta de classes, surgem movimentos sociais dessas classes mais subjugadas, que vai gerar vários problemas sociais, várias discordâncias em Atenas. Dos movimentos sociais que a gente observa, tinha como causa principal a luta pelo acesso à terra e também a luta para que as dívidas fossem perdoadas. Até porque em Atenas havia uma ordem, lá no início da história de Atenas, passou durante vários anos na história de Atenas, se um escravo cometesse algum erro ou não pagasse alguma dívida, referente à agricultura, por exemplo,
essa pessoa seria escrava. Por exemplo, os georgóis. Os georgóis e os demiurgos, eles plantavam geralmente, principalmente uva, né? E se eles não conseguissem pagar o imposto no qual o Estado, no qual essa cidade-estado cobrava, eles eram escravizados por dívida. E eles achavam isso muito injusto, então eles passaram a lutar por melhores condições. Movimentos sociais lutam por melhores situações lá para esses grupos sociais que não dominavam no período, né? Sim, e aí que vai surgir alguns reformuladores, algumas figuras ligadas a leis. Vai surgir Drácon, vai surgir Solon, Clístenes, que são figuras importantíssimas para assegurar vários direitos aos atenienses. Pois vamos lá. Drácon, no ano de 621 a.C., ele estabelece várias leis. Essas leis eram principalmente destinadas a classes mais ricas. Drácon, no ano de 621 a.C., portanto, ele estabeleceu o seguinte ponto: que qualquer crime que fosse cometido poderia ser um roubo de uma galinha, poderia ser um roubo de uma coisa mais simples que tivesse, mas essa pessoa pagaria com a morte. Havia a pena de morte criada por Drácon, que foi esse legislador, ou seja, um criador de leis escritas, passou a escrever leis, aquilo que era só no boca a boca, aquilo que era só no que as pessoas já tinham como costume, obedecer certas situações, Drácon colocou no papel. E ele estabeleceu que havia a pena de morte. Nessa pena de morte, portanto, qualquer uma pessoa que cometesse o mais simples crime, ela pagaria com a sua própria vida. E, mais uma vez, surgem movimentos contra essas arbitrariedades. Principalmente os georgóis e os demiurgos, estrangeiros também, ficavam meio que horrorizados com essa lei. Por quê? Porque eles precisavam, vez por outra, fugir da lei para conseguir algum bem, principalmente se alimentar, né? E com isso eles tinham que atuar fora da lei. Depois de Drácon, vem outro grande legislador chamado de Solon, no ano de 594 a.C. Solon ele implantou, aliás, o fim da escravidão por dívida. Ou seja, se a pessoa não pagasse alguma dívida, ela não seria mais escravizada. Diferente do que acontecia antes, viu? Ele também fez uma reforma monetária, implantou algumas medidas importantes também lá em Atenas. Por exemplo, os órgãos que comandavam Atenas eram a Bulé, a Eclésia, que eram órgãos que, como se fosse um ministério aqui no Brasil, lá era um órgão, a Eclésia, a Bulé, existiam esses órgãos. Então ele aumentou o número de pessoas que faziam parte desses órgãos. E quem fazia parte desses órgãos eram cidadãos. Então, no período em que Solon estabeleceu essas leis, o número de cidadãos em Atenas cresceu bastante. É um ponto importante também. Continuando aqui sobre os legisladores da história de Atenas, já destaquei para vocês Drácon e Solon, agora eu trago outra grande figura. Depois desses legisladores que eu citei, teve um período marcado pela oligarquia lá na Grécia Antiga, ou seja, um governo nas mãos de poucas pessoas. Geralmente havia períodos em que um grupo de políticos daquela cidade, um grupo de cidadãos, dominavam Atenas por 10 anos. Isso era um período muito longo. Então surgiu, após essa fase da oligarquia, surgiu Clístenes. Quem foi Clístenes na história de Atenas? Clístenes é considerado o pai da democracia. A democracia, uma palavra que vocês já devem ter escutado bastante, na democracia é o sistema de governo que está aqui no nosso meio. Ou seja, o Brasil adota a democracia. Democracia é o contrário de ditadura, ou seja, enquanto que ditadura existe governos arbitrários, governos que perseguem os direitos dos cidadãos, a democracia ela enaltece a liberdade de expressão, enaltece os direitos individuais de cada cidadão. E a democracia tem como origem lá na Grécia, mais especificado em Atenas. Atenas, portanto, o nascedouro da democracia.
Sim, Clístenes, ele ampliou o número de cidadãos. Ele é considerado o pai da democracia, principalmente porque antes, na cidade de Atenas, havia um grupo reduzido de cidadãos. Havia muitas pessoas, porém, daquela quantidade de pessoas, pouquíssimas eram considerados cidadãos. E Clístenes ficou conhecido na história porque ele ampliou o número de pessoas que passaram a ser cidadãos. É uma grande característica lá do período em que Clístenes estava implantando essas modificações. É Clístenes que traz também o ostracismo. O ostracismo era uma característica da Grécia que, se um cidadão cometesse algum erro, ele seria afastado, seria suspenso, seria expulso de Atenas por aproximadamente 10 anos. 10 anos fora da cidade de Atenas, se ele, claro, tivesse cometido algum erro. Então, o ostracismo, que até hoje é utilizada essa palavra bastante no Brasil, ela se refere a isso, ou seja, se cometesse um erro grave, ele seria afastado por 10 anos do governo. Imagine aí se isso fosse trazido para o Brasil, né? Se algum político cometesse algum erro e fosse suspenso, fosse afastado da política, talvez o plenário lá, talvez Brasília estivesse com um número de pessoas, um número de políticos bastante reduzido, se essa lei fosse implantada aqui no Brasil, né? Sim, então o ostracismo foi, portanto, uma inovação trazida por Clístenes, considerado o pai da democracia. Outro ponto que eu queria abordar com vocês aqui, sobre as mulheres. As mulheres lá em Atenas. No período em que Clístenes aumentou o número de cidadãos, cabe ressaltar que as mulheres ainda ficaram excluídas. As mulheres, escravos, estrangeiros ainda continuavam excluídos do processo. Não eram considerados, portanto, cidadãos. Há de se ressaltar isso. Enquanto que a mulher em Esparta é muito mais valorizada, em Atenas a mulher é totalmente subjugada. A mulher é enxergada como algo ali fora do contexto. Tanto é que é uma característica da Grécia, né, algo que chama a atenção, alguns homens queriam relacionar entre eles, porque achavam que era uma união perfeita. Se fosse uma união de homem e mulher, eles achavam que era imperfeito porque a mulher não era perfeita. Que coisa absurda aos olhos de hoje, né? Ou seja, achar que a mulher é imperfeita e só os homens eram perfeitos. É um absurdo. Claro que a relação que hoje nós compreendemos como relação homossexual, no período em que ele viveu, era uma relação totalmente normal, uma relação que era vista por todos como algo totalmente rotineiro. Viu? Então é isso sobre Atenas. Sobre o período, portanto, o período arcaico, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só me procurar, é só mandar mensagem, que eu ajudarei com o maior prazer. Então, na próxima aula, eu irei trazer para vocês o período clássico na história da Grécia e o período helenístico. São esses dois últimos períodos que faltam para nós concluirmos a história da Grécia.